Uma guerra ocasionada por causa de um amor proibido. Grécia e Troia. Quem será o vencedor? No vídeo de hoje vamos estar abordando e viajando sobre um dos maiores fatos da mitologia grega. Hoje estaremos falando em um dos maiores conflitos que envolveu a cidade de Esparta, ou melhor, a Grécia, e a cidade de Troia. Hoje estaremos falando da Ilíada. Não perca nenhum detalhe do que será falado aqui no canal Jornada na História. Galera, antes de mais nada, já gostaria de pedir a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo e para você que está chegando aqui no canal Jornada na História pela primeira vez, bem-vindo. Você pode ficar à vontade, tem vários vídeos de conteúdo de história e curiosidades para você aproveitar aqui no canal. E indica para os amigos, ok? Vamos ajudar o canal Jornada na História a se tornar conhecido no Brasil e no mundo, tá? Bom, galera, vamos lá. O que foi a Ilíada ou a Guerra de Troia? Bom, primeiro de tudo nós temos que saber que a Guerra de Troia, a Ilíada, é uma narrativa feita por Homero. Quem for Homero? Homero foi um dos maiores poetas gregos que vai narrar a Ilíada, esse conflito que envolveu gregos e troianos. Entretanto, uma coisa importante você tem que saber. Na verdade, Homero ele não nasceu no período que ocorreu a Guerra de Troia. Ele nasce, ao que parece, 4 séculos depois do conflito. E outra coisa a respeito da Guerra de Troia é que ela, segundo a narrativa que nos é dada por Homero, a Guerra de Troia é muito fantasiosa em seus fatos. Podemos separar e observar a parte histórica do conflito e analisar a questão mitológica do conflito. Por quê? A Guerra de Troia não vai ser apenas um conflito de homens contra homens, mas, na verdade, vai envolver mortais e deuses. E vamos lá. Outra coisa também importante você saber é que a guerra parece que vai durar entre 1300 a.C. a 1200 a.C. Parece que ocorreu nesse período. E, galera, para prosseguirmos, é necessário que eu fale uma coisa. O termo Ilíada se origina de um termo Ilion, que era um dos nomes da cidade de Troia. Legal, né? Ou seja, Ilion, Troia, ou seja, podemos dizer a Guerra de Troia. Tá, mas vamos lá. Dadas essas informações, vamos iniciar. A Guerra de Troia não vai ocorrer inicialmente no campo de batalha. A guerra vai ocorrer, na verdade, em um casamento. Como assim, professor? A guerra vai iniciar num casamento? Eu vou explicar. A Guerra de Troia, ela, não vou dizer que vai iniciar ali, mas vai ter um pontapé inicial ali, pelo fato de que Tétis, deusa do mar, e Peleu, um rei grego, se casam. E quando um mortal e uma deusa se casam, é claro que os convidados vêm de ambas as partes, tanto os mortais quanto os deuses. E o Olimpo foi no casamento de Tétis e Peleu. E dentro dos convidados veio a famosa deusa da discórdia, Eris. Eris, em sua esperteza, querendo provocar as deusas, lançou um desafio dizendo: quem for a deusa mais bela, eu darei o pomo de ouro. E o que era o pomo de ouro? Simples. O pomo de ouro era uma maçã dourada. Todas as deusas ficaram agitadas com aquilo. Há de se pensar, nossa, então quem poderia ganhar? Entretanto, apenas 3 deuses se destacaram, que os demais deuses ficaram calados e nem quiseram se meter, que foi Hera, Atenas e Afrodite. Dentro disso, para vocês terem uma ideia, nem Zeus se meteu nesse conflito. Só que começou a gerar uma pequena perturbação no meio do casamento, pois quem seria mais belo? Zeus, então, resolve lançar esse desafio perante o mortal, dizendo, olha, vocês 3 não vão se decidir aqui. Eu vou mandar vocês para o mortal. E esse mortal era Paris, filho do rei Príamo, que era rei de Troia. Só que nesse momento, Paris não era um príncipe. Ele estava pastoreando ovelhas. Como assim, professor? Por que ele estaria pastoreando ovelhas se ele era um príncipe? Calma que eu vou te responder.
Bom, continuando. A rainha, a esposa de Príamo, rei de Troia, tinha recebido uma profecia que dizia que o filho que ela estava dando à luz, o filho que ela, perdão, que ela iria dar à luz, foi manifesto como serpentes em chamas, e foi-lhe dito que a criança traria destruição à cidade de Troia. Então, apavorada com aquilo, ela pegou a criança e abandonou na floresta. Então, um pastor achou a criança e adotou e criou como seu filho, e essa criança era Paris. Voltando. Então, Paris, um belo dia, estava pastoreando as suas ovelhas, e na frente dele lhe apareceu as três deusas, Atenas, Hera e Afrodite. Então, elas lhe colocaram o caso, e cada uma ofereceu uma determinada recompensa. Na certa, ao que parece, Hera ofereceu riqueza, Atena ofereceu poder e um grande exército e vitória em qualquer combate, e Afrodite ofereceu a Paris uma proposta irrecusável. Afrodite, eu vou focar melhor na proposta de Afrodite. Ela disse para ele: Paris, se você me escolher, dizendo que eu sou a mais bela, eu farei que a mulher mais bela do mundo se apaixone por você. Paris, então, meditou sobre aquelas propostas e resolveu ir pela proposta de Afrodite. As outras deusas não ficaram tão satisfeitas com aquilo, mas vida que se segue. Passou-se um determinado tempo, Paris foi para Troia participar de uns jogos que estavam tendo e se destacou pela sua agilidade e suas características. O rei, olhando aquele rapaz, viu que ele tinha características únicas e até mesmo alguns traços parecidos com os demais da família. Então ele viu que era seu filho Paris, o convidou a morar na cidade de Troia, se tornando um príncipe e participando da casa real troiana. Dentro disso, passou-se um determinado tempo e Heitor, filho mais velho de Príamo, ordenou que Paris fosse com uma comitiva à Grécia. E Paris foi para lá. Entretanto, quando ele chegou, ele teve um encontro com uma das mulheres mais lindas da Grécia. E quem seria? Helena. Helena não era uma mulher solteira. Na verdade, ela era casada com o rei Menelau, rei de Esparta. Ou seja, This is Sparta. Você já está começando que o negócio vai pegar fogo. Dentro disso, ele se apaixona e no meio da noite, eles fogem quando ele vai embora para Troia e leva Helena com ele. Menelau não aceitou aquilo de qualquer maneira. Irritado com aquilo, mandou que devolvesse a mulher dele e Paris se negou. Dentro disso, reuniu-se com o seu irmão Agamenon, que também era um rei, e também convidou a Ulisses, ou Odisseu, rei de Ítaca. E eu vou falar dele depois. Foram para Troia e ameaçaram declarar guerra caso Helena não fosse devolvida. De caso, os troianos se recusaram a devolver Helena. Então se iniciou uma terrível guerra. A Guerra de Troia durou durante um bom tempo. Para você ter uma ideia, a guerra durou por volta de 10 anos. Homero narra que muitas navegações gregas chegaram à Baía de Troia tomando a praia. Só que não para por aí. Além de toda essa questão de gregos e troianos lutando, o Olimpo ficou agitado. Por quê? Os troianos adoravam a ninguém menos do que Zeus. E o pai dos deuses, vendo aquele conflito, ordenou que os deuses não interferissem na guerra, porque ele queria que os troianos vencessem. Só que, em meio àquilo tudo, nós podemos dividir em dois times, os deuses que apoiaram os gregos e os deuses que apoiaram os troianos. Eu vou destacar aqui apenas alguns, para que vocês fiquem ligados. Do lado dos troianos, nós podemos colocar Zeus, Apolo, Íris, Ares. E do lado dos gregos, nós temos Atenas, Poseidon, Hera, ok? Dentro disso tudo, houve esse embate. Mas o mais interessante é que Zeus, ele agia no campo de batalha, auxiliando os troianos. Ele proibia que os outros deuses participassem, dizendo, olha, quem interferir será lançado no caos. Então os deuses já ficavam meio assustados com aquilo. Mas tinham seus meios de poder ajudar os gregos. O interessante é que teve um momento em que Hera
ela resolve ajudar os gregos para que Poseidon pudesse interferir no campo de batalha. Só que Zeus ele estava no Monte Ida, observando e se divertindo com tudo aquilo. Então, ela se arruma, se perfuma e pede ajuda a Afrodite, para que Afrodite pudesse auxiliá-la nisso. Mas não falou que era para ajudar os gregos, mas simplesmente para ajudar um casal de deuses que estavam brigados. Então, ela se perfuma e pega uma porção do amor com Afrodite e vai em direção a Zeus e fala: ah, meu marido, eu vim aqui te visitar, que eu vou visitar dois deuses. E Zeus, ele fica tão apaixonado por Hera, que fala: não, não vai não, fica aqui comigo. Só que anteriormente, ela tinha feito um trato com o sono, dizendo: olha, se você me ajudar, eu vou auxiliar no casamento que você tanto deseja, porque ele queria se casar com uma determinada deusa. Então, ele fez Zeus adormecer. Dali, ela partiu direto para o domínio de Poseidon e disse: olha, Zeus está dormindo, auxilie e ajude os mortais imediatamente. Poseidon, então, saindo, foi ao encontro dos gregos, os colocando para cima e ajudando no campo de batalha. Entretanto, quando Zeus acordou tão irado, que disse que Hera era culpada de tudo aquilo. Entretanto, com os jeitos dela, conseguiu acalentar a ira do marido. Só que ele mandou a mensagem: olha, avise a Apolo e Íris para irem para o campo de batalha imediatamente. Então, Apolo saiu direto para o campo de batalha, reanimou Heitor para que os troianos pudessem ter vitória. Só que no meio disso tudo, porque eu não vou contar toda a Ilíada aqui, não seria o caso, eu poderia fazer isso no ao vivo se você quisesse. Teve uma situação que mudou um pouco a história. Pelo seguinte, vamos lá. Além dos deuses, alguns semideuses e outros heróis gregos participaram dessa guerra, como o próprio Aquiles, Ajax. Nós vamos ter Enéas participando também da Guerra de Troia. Só que dentro disso tudo, o que mais se destaca são dois personagens: Odisseu, ou Ulisses, e Aquiles. Vamos lá, vamos focar em Aquiles. Aquiles, ele vai para a Guerra de Troia, só que ele não batia bem com Agamenon. Agamenon era meio arrogante, e Aquiles não estava nem aí para a guerra. Ele simplesmente foi. Só que ele foi com seu melhor amigo, Patroclo, que algumas versões vão dizer que era primo de Aquiles. E Aquiles era imbatível na batalha. Ninguém poderia vencer Aquiles levantando uma espada, porque ele era muito rápido e ainda havia a questão da sua invulnerabilidade. Mas ele tinha um ponto fraco, que era o seu calcanhar. Porque parece que quando Tétis ela mergulhou o corpo de Aquiles no rio Estige, ela tinha que segurar a criança. Porque foi-lhe dito: mergulhe a criança por completo. Só que quando ela mergulhou, ela segurou Aquiles pelo calcanhar. Então a parte que ficou vulnerável foi o seu calcanhar. Então, dentro disso, Aquiles recebeu o convite para participar, mas ele se negava, até que o seu amigo Patroclo resolveu participar da guerra e Aquiles lhe permitiu vestir a sua armadura. E Patroclo foi encarar Heitor em uma das incursões dos gregos à cidade de Troia. E dentro disso, Apolo auxiliou a Heitor a ganhar de Patroclo, lhe ferindo pelas costas, e quando o mesmo caiu, Heitor veio e matou o pobre rapaz. Quando a notícia chegou a Aquiles, Aquiles ficou irado e desesperado, porque tinha perdido seu melhor amigo, e algumas versões vão dizer que tinha perdido seu primo. E naquela de querendo participar da batalha, Tétis, a deusa do mar, veio de encontro a Aquiles, dizendo: meu filho, não vá participar dessa guerra, pois há uma profecia de que, quando Heitor morrer, você também irá morrer. Mas naquele momento, Aquiles já não queria mais saber disso, queria vingar a morte de seu amigo. E dentro disso, Tétis foi ao encontro de Hefesto e pediu que lhe fizesse uma nova armadura para seu filho. Depois disso, Aquiles foi para o campo de batalha. Nós poderíamos imaginar que o campo de batalha ficou totalmente em silêncio, e Aquiles desafiou o príncipe dos troianos para um combate tete a tete. E quando os dois começaram a duelar, Aquiles se sobrepujou sobre Heitor, tendo vantagem, ferindo o príncipe troiano pelo pescoço com uma lança. E quando mesmo já estava caído, morto, amarrou o corpo pelos pés à sua biga e começou a arrastar o corpo de Heitor em volta do campo de batalha, para que assim mostrasse a sua vingança por Patroclo. Em outras situações, dizem que
Aquiles levou o corpo de Heitor para o acampamento dos gregos e o rei Príamo, disfarçado, foi atrás do corpo de seu filho, Aquiles assim liberando o corpo para o pai, para o rei de Troia. E no desenvolver no campo de batalha, nós vamos ter Zeus dizendo para os deuses se reunindo, olha, o desenrolar dessa história está um pouco difícil, porque nós não contávamos com a participação de Aquiles no campo de batalha. Então, o rei dos deuses disse o seguinte, bom, cada deus pode auxiliar o campo que quiser. Eu não vou impedir, para que depois não digam que eu fui favorável somente a um dos lados. Então, vocês podem ajudar à vontade. Então, se desenrolou a história assim. E já chegando perto do final, Aquiles tinha já ajudado no combate, estava combatendo e Apolo foi até Paris e o ensinou a mirar a flecha ao calcanhar de Aquiles. E quando Paris atirou a flecha envenenada de Apolo, Apolo direcionou, pegando direto no calcanhar de Aquiles, morrendo assim um dos maiores heróis gregos. Depois do velório de Aquiles, Odisseu, Ulisses, teve uma grande ideia. Por que não enganar os troianos? O que eles fizeram? Eles mandaram retirar os barcos, pegaram algumas madeiras de alguns barcos e montaram um cavalo gigante. E dentro daquele cavalo, os gregos adentraram e permaneceram ali escondidos até que os troianos pudessem achar que aquilo era uma oferenda dos gregos, um pedido de rendição, e levaram para dentro da cidade. No meio da noite, quando todos estavam dormindo, achando que tinham ganhado a batalha, os gregos desceram de dentro do cavalo e começaram uma matança desenfreada, destruindo a cidade de Troia. E um detalhe interessante sobre isso é que após a cidade de Troia, cada um voltou para sua casa. Mas Ulisses ainda algo esperava no final dessa história. Você que está me assistindo até aqui, está interessado em saber qual foi o desfecho da história de Ulisses ou de Odisseu? O que será que espera esse grande rei de Ítaca? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu achei que é um tema interessante falar sobre Ilíada. Para você que está estudando literatura, você pode dar uma olhada que tem a ver. Eu sei que você já pode ter lido esse livro. Foi uma obra muito boa que eu li na época do meu ensino médio. Eu recomendo muito para você que gosta de mitologia grega, ok? Bom, galera, não esquece de deixar o like, é muito importante aqui pro canal. Se inscreva você também, venha fazer parte da família Jornada na História. Ok? E nos segue lá nas nossas redes sociais. Vá lá, vem bater um papo, puxa uma conversa. Fica à vontade, que eu tô aí para te ajudar no que for possível, ok? Ó, não esquece da campanha, hein? Hashtag Rumo a 1000 inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na quarta-feira. Um bom final de semana. Continue estudando e embarcando nessa jornada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.